Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação desta semana, que vai continuar abordando uma temática muito importante em épocas de eleições de prefeitos e vereadores. E nós, agrônomos, nós temos mais um agrônomo hoje aqui no programa, que já vou apresentá-lo. Nós vamos sugerir aos candidatos a prefeito e aos candidatos à Câmara de Vereadores alguns tópicos importantes que nos últimos anos têm sido esquecidos para o setor rural. O setor rural está muito fraco, nós temos que reorganizar o setor, dinamizar e temos que ter porta aberta com os prefeitos e com a Câmara de Vereadores para tratar desse assunto, assessorando estas autoridades que nós vamos eleger. Então, está conosco aqui o nosso engenheiro agrônomo, o Gilmar Jakubowski, Germano Jakubowski, ele é de Massaranduba e está trabalhando conosco aqui em Joinville, ainda bem, ajudando os agricultores e o setor rural a dinamizar a nossa tecnologia. Germano, seja bem-vindo, eu já vou direto ao assunto. Nós estamos aqui então para ouvi-lo sobre as propostas da Associação dos Engenheiros Agrônomos, Babitonga, sobre as recomendações que nós gostaríamos de fazer para os candidatos. Você tem alguma ideia? Tem. Ideias é o que não falta, né? É uma satisfação estar aqui contigo, Gert. Você que é um inovador, é o cara da mídia, o cara que tem coragem de montar um programa e o sucesso que ele faz durante todo esse tempo é a demonstração de que exatamente que você está certo. Eu tenho 36 anos de profissão e aqui em Joinville, né? Então, a gente já viveu várias fases e acredito que para a agricultura, por incrível que pareça, esta é a pior fase que nós estamos vivendo. É uma fase onde, quando eu me deparo indo para o interior aqui de Joinville, te confesso que fico deprimido, porque eu dei assistência para esse pessoal. Esses agricultores eram meus assistidos, né? E hoje a gente vê, cadê a agricultura? O rebanho se desfez. É, exatamente isso. Então, isso causa um misto de decepção e de perguntas, de interrogações para saber, afinal de contas, o que aconteceu? Né? E o que pode ser feito, que eu acho que é o principal, né? O que é que pode ser feito para que a gente possa sair dessa estagnação da agricultura? Porque se não fosse agricultura nesse país, o que teria acontecido com essa pandemia? O que o engenheiro agrônomo espera do futuro prefeito? Então, eu espero que ele tenha muita sensibilidade e que olhe de fato para a agricultura, porque por incrível que pareça, tenho certeza que os colegas que já me antecederam no teu programa, o próprio Anselmo, nosso presidente, o Zabotti, também uma vivência bastante grande aqui em Joinville, todos eles já tocaram nesse assunto, mas a nossa agricultura de Joinville, contrariamente ao que as pessoas do meio urbano conhecem, ou têm a opinião, é uma das maiores em termos de agricultura, por incrível que pareça. Éramos, porque houve uma saída das atividades. Então, por incrível que pareça, uma atividade que cresceu, que estava em baixa na época, é a do gado de corte. Muitos agricultores que tinham como sua principal fonte de renda, por exemplo, a questão da olericultura, saíram, alugaram as suas terras, continuam proprietários, sem problema, certo. Alugaram as suas terras e um determinado empresário está colocando o gado lá de corte, sem precisar ter esse dispêndio, vamos assim dizer, de adquirir as suas propriedades. Ele aluga, o agricultor provavelmente não, é isso que aconteceu. A juventude migrou para o perímetro urbano no sentido de trabalharem nas indústrias e no comércio e deixou a agricultura. Não para fazer conta esse jovem, isso eu tenho plena certeza em falar isso, porque se ele fizer, ele tem opções de ganhar muito melhor e ser dono do seu próprio nariz na agricultura. Então a classe agronômica constatou que houve uma migração dos filhos dos agricultores, dos antigos colonos que vieram para a cidade, foram para a indústria, para o comércio, só que a indústria agora deu uma brecada, deu uma demandada e dispensa de pessoal. Executivos hoje poderiam ser aproveitados muito bem em projetos modernos para a agricultura de precisão.
Perfeito. Eles têm curso de administração, eles têm curso de gerenciamento, eles têm uma visão econômica diferenciada. Eu acho que esse seria o nosso próximo agricultor do município de Joinville, no Cinturão Verde. Você não acha isso também? Então, nós temos tido essa experiência. Eu estou fora da empresa pública hoje, da extensão rural, não trabalho mais nela, mas assim, mantenho as minhas... eu tenho uma série depois de sair, eu comecei a fazer algumas consultorias, né, com alguns agricultores que nos procuraram, dizendo, olha, queremos ter o teu atendimento e eu presto serviço. E o que eu vejo é que, quem é esse público? Esse público é justamente este que perdeu algumas oportunidades, que saiu, vamos dizer assim, o emprego que ele tinha antes, e ele traz alguns conceitos super interessantes e muito úteis para a agricultura. Ele sabe o que é o conceito de qualidade total, ele sabe o conceito de segurança nas atividades que ele fazia, ele sabe o conceito de produtividade, ele sabe o conceito de o que é atender bem um cliente. Então o produtor achava que era só produzir e entregar para alguém. Por conta disso, ele perdia, ele deixava uma fatia substancial para este alguém que iria comercializar. Então, eu vejo que esse pessoal, claro, eles não querem trabalhar mais daquele jeito como se trabalhava há tempos atrás. Não precisa essa escravidão branca, né? Hoje claro. você tem equipamentos, máquinas que te ajudam, você pode mecanizar uma série de atividades, você pode automatizar uma série de atividades, coisa que era impensável há tempos atrás. As fábricas de insetos? Exatamente, né? Não só isso, fábricas mas... de biorremediadores? Exatamente, isso hoje é uma realidade, né? Eu tive a oportunidade de prestar uma consultoria para o Banco Mundial, num programa chamado SC Rural, aqui de Santa Catarina. E nós fomos fazer, além das análises dos projetos, nós fomos fazer a supervisão desses projetos. E uma coisa que me chamava muita atenção, principalmente fora daqui, né? Eu posso citar o Planalto Norte, o sul do estado, a região oeste, e eles lá, a atividade, ela melhorou muito, ela se modernizou muito, embora, Gert, eles não têm um décimo só daquilo que nós temos de possibilidade. Exatamente. Quando a gente trazia um secretário da Agricultura aqui, na região de Joinville, eles ficavam impressionados pela diversidade de produtos com que de atividades com que a gente trabalhava aqui. Lá no oeste você trabalha com soja, milho, suíno, aves, feijão, integração. E no sistema integração, leite agora muito forte lá, que nós perdemos a bacia daqui. Né? Estamos reativando, né? Estamos reativando, exatamente. Eu tive a oportunidade de acompanhar o programa que o nosso presidente, o Anselmo, fez contigo aqui, né? Falando um pouco disso também, e está se reativando porque os modelos estão diferentes. A prática de como fazer a administração da atividade está diferente. Então, a tecnologia veio para ajudar. Isso sem falar nas outras atividades novas que apareceram. Gilmar, o nosso programa está focado, então, ao que nós vamos esperar do futuro prefeito que for eleito. Em janeiro, ele está na cadeira. Em janeiro, nós vamos querer fazer uma visita à Associação dos Agrônomos. Perfeito. E nós não temos uma organização como tem a indústria, que é a CIG. Nós não temos uma organização como o comércio, que tem a JORPM e a CIG. Nós não temos uma organização como tem os lojistas, que é o CDL. Então, qual seria a grande força de congregação nossa? Isso fica demonstrado na proposta que a AEAB apresentou, manual, entregou em mãos para todos os 15 candidatos nossos. Então, é a força rural de Santa Catarina, de Joinville, principalmente Joinville, a maior cidade do estado, está querendo fazer ombro com as demais entidades dos outros setores. O que você acha dessa ideia? Então, essa ideia, ela nasceu dentro da Associação dos Engenheiros Agrônomos Babitonga e nós estávamos pensando pequeno, nós queríamos apresentar apenas a proposta. Aquela proposta que o Anselmo discutiu contigo aqui, né, que mostrou, e aí veio a ideia. Escuta, vamos engordar isso? Vamos colocar isso num grupo de entidades que tem as mesmas aspirações que nós temos junto aos candidatos a prefeito, para que, chegado o dia 1º de janeiro, esse prefeito diga o seguinte: não, a agricultura é um setor que eu vou tratar bem.
É isto que a gente precisa, com estruturas fortes. E quando eu falo em estruturas, não é estruturas de prédios e tal. Embora, se a gente olhar hoje a Fundação 25 de Julho, Gert, você trabalhou lá também, eu tive a oportunidade de ser diretor lá, ser presidente. Projeto meu, né? Projeto teu, então você conhece muito bem aquilo lá. Dá um nó no coração e na garganta, sabe? O coração dá uma patinadazinha. Porque a gente vai lá, não que uma instituição se vá dar o valor pelas suas construções civis, não é isso. Mas o ambiente de trabalho é muito importante. Exatamente. Né? E os colegas que lá trabalham, eles precisam receber o apoio necessário para que a Fundação possa, de fato, ter a sua força, de novo, recuperar aquilo que é a sua credibilidade que ela já teve, né? E que não que ela não tenha credibilidade, ela tem lá, mas, vamos dizer assim, muito aquém do que ela poderia ser. Né? Nós temos à frente dela hoje, não dela, da gerência, né? Um colega nosso, que é o Beto Amaral, que está se esforçando ao máximo para poder fazer, mas ele precisa ter o prestigiamento de quem está à frente da prefeitura para dizer, não, peraí, a agricultura nós vamos dar um trabalho muito melhor do que está sendo feito, o que a gente espera, isso é o que a gente espera, certo. Que ela recupere o status que ela já teve. Hoje ela não tem mais isso. Isso não é nenhum demérito aos colegas que estão lá, muito pelo contrário, eu acho que eles estão se esforçando muito para poder conseguir segurar essa onda, para não deixar isso ainda ir mais para baixo, mas ela precisa ter apoio. Gilmar, esses projetos todos, esses sonhos todos dos agrônomos, eles têm que ser concretizados no novo período gerencial do município, nos próximos 4 anos. Agora, você acha que os nossos colegas, eles têm, assim, uma emoção, eles têm, assim, uma vontade, um compromisso, uma coragem, uma audácia de fazer esse trem andar? Eu acredito que eles precisam receber uma injeção muito grande de ânimo, sabe? Porque a situação levou a isso. Se a coisa está assim meio, né? Não com aquele entusiasmo todo, quando a gente olha pelo espelho, pelo retrovisor, todo mundo diz, não se olha no retrovisor, olha assim, se olha o que está hoje e o que a gente fez no passado, para a gente tomar de exemplo. Será que nós estamos melhores ou estamos piores do que nós estávamos há algum tempo atrás? Então, é isso que os colegas lá, eu tenho certeza que se eles, com as condições de trabalho e tudo mais, eles vão dar a virada, eu acredito neles. Beleza. Né? E aqueles que não der certo, também tem que ser muito claro. Né? Se tem que trocar a equipe, tem que trocar a equipe. Não quero demitir ninguém, quem sou eu de demitir alguém? Né? Mas isso tem que ficar claro. Quer dizer, está lá uma estrutura. O que se espera do prefeito é que o prefeito dê essa estrutura para que eles possam dar o resultado. Exatamente. Apoie. Abra a porta. Exatamente isso. É isso que a gente espera. Gilmar, o nosso primeiro bloco está encerrando. Vou pedindo aos telespectadores que aguardem aí que nós já retornamos com Gilmar Jakubowski. Retornando com a Ecologia em Ação nesse segundo bloco, com Gilmar Jakubowski, engenheiro agrônomo, membro da Associação dos Engenheiros Agrônomos Babitonga, que é uma regional do Nordeste de Santa Catarina. E, Gilmar, o nosso objetivo desse programa é trazer encorajamento para os candidatos à prefeitura, um norte para os candidatos para o setor rural, o setor produtivo, a segurança alimentar. E por esse motivo nós estamos aqui com um engenheiro agrônomo experiente, trabalha já há 35 anos e teve assim uma vivência em muitos setores. E é o Gilmar que vai nos contar o que realmente, quais são os outros pontos que nós temos que tratar com esse próximo prefeito. Nós temos um problema seríssimo no Quiriri, a balneabilidade e a destruição da bacia de captação. Já falamos isso no último programa com o Selmo. Qual é o teu ponto de vista sobre isso aí? O grau de invasão que ocorre agora, que está começando as temperaturas como estão se elevando, para fazer essa balneabilidade é preocupante. Os roubos que acontecem, a destruição das lavouras que acontece, né? A bananicultura e a cana-de-açúcar, por incrível que pareça, são duas atividades que são muito prejudicadas, porque o pessoal vai lá
e tenta cortar, colher, fazer a colheita indevida. E o milho verde? Milho verde, então nem se fala, né? Se o pouco milho que tem, a aipim também colhe, quer dizer, batata doce. Ao redor, as margens do Cubatão ali e do Rio Quiriri é uma calamidade. São matas de preservação permanente. Exatamente isso. Então, isso ali nós temos chegado, na realidade o atual mandatário deve se preocupar com isso, um acordo com a Polícia Militar para poder controlar isso de uma forma bastante enérgica, porque isto é terrível, né? Existem os locais de vulnerabilidade, já com o pessoal do turismo que faz aí e tudo mais, tem os seus parques aquáticos e tudo mais, que o pessoal vai para lá, mas é aquela velha história, eu quero economizar, eu não posso gastar, então eu vou até lá. Isso é preocupante. E para as atividades, Gert, eu queria colocar de uma forma muito prática, eu acho que a gente tem atividades que precisam ser recuperadas aqui em Joinville, a hortaliça é uma delas. Nós estamos trazendo para Joinville praticamente a produção do Paraná. Nós somos vizinhos aqui da Grande Curitiba, o pessoal vai se abastecer no cinturão verde deles e deixa o nosso cinturão verde aqui de lado. E nós estamos sem SEASA, né? Essa é uma questão. O SEASA precisa passar por uma remodelação. Eu tenho ajudado numa conversa lá na Comissão da Agricultura da Assembleia, a questão que iniciou aqui através do nosso presidente, do Anselmo, com a questão da associação, aonde, junto com o município, tentando fazer com que o SEASA abrace essa questão dessa unidade aqui. Porque quando a gente fez ele aqui na época, a proposta inicial era que o SEASA Santa Catarina administrasse ele. Administrasse a unidade de São José, que é a central, a de Blumenau, a de Joinville, a de Tubarão e a de Urubici. Mas a Fundação 25 de Julho não poderia administrar? Poderia, mas ela tem que estar integrada nessa rede, porque essa rede funciona, essa rede central de abastecimento funciona. Então essa é uma das questões. Tem que remodelar o SEASA, tem que dar o prestigiamento que o SEASA precisa ter e que deve ter. Para vocês terem uma ideia, essa questão de hortaliça ela é tão grave que nós temos aí na rua, hoje, praticamente 1.200.000 de possibilidade de compra, de aquisição de hortifruti granjeiros. Para as escolas. Para as escolas e não tem com oferta. Certeza não tem oferta aqui para poder dar conta disso, para se ter uma ideia, né? Tem a outra atividade, por exemplo, a atividade da floricultura, né? É uma atividade que é uma possibilidade, aqui tem um polo produtivo. Agora, não é, de novo, nós temos que sempre cuidar com as atividades, não é para fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. Nós até já tínhamos o Mercaflor, sim, né? É uma iniciativa privada e tudo mais, estava lá funcionando. Faltou estímulo. Mas aí foi uma decisão dos próprios empresários em dizer, não, nós temos que... Eles cresceram de tal maneira que daí eles puderam ir galgar os outros mercados. Né? Sim. Agora, como era uma iniciativa privada, fica fácil de fazer isso. Mas por que o SEASA não pode também fazer esse papel? Pode. Né? Para o pequeno produtor. E o pequeno produtor, ele sabe que ele tem que ser o quê? Um inovador. Ele não pode ir lá também dizendo que vai ganhar tudo de graça da prefeitura, porque também não é esse o modelo que se quer. Não. Mas é dar a possibilidade não atrapalhar. Exatamente isso. E dar o apoio. Incentivo, dá para fazer isso com tranquilidade, né? Então, eu vejo, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho, está se fazendo, já tem produtores, ainda na semana passada, representando a nossa associação. Eu fui levar lá na Fundação 25 de Julho, que agora não é mais, desculpa, ato falho, né? Mas aonde era a Fundação 25 de Julho, nós deixamos uma doação lá de mudas de lúpulo, que é uma atividade que matrizes, porque lá está sendo instalado, né? Uma nova unidade, na verdade, a primeira unidade de observação de uma pesquisa para saber como é que ela vai aqui no município de Joinville. Por quê? Porque já tem produtores, um no Quiriri, outro na Serra, já tem espalhado alguns produtores. Né? Mas não é uma clima de clima temperado? Não tem problema. Não? Eu posso te dizer que, por incrível que pareça, lá no Parque Perini, nós temos uma unidade de pesquisa, lá, né, para trabalhar automação, e nós escolhemos lúpulos fazendo a questão do controle de luzes para ver o crescimento dele. E você vai ficar espantado com os resultados que nós temos nesse clima, dentro de uma estufa, quer dizer, muito mais quente, né? Chega a 70 graus. Isso é fácil, num calor que nem hoje. Tem oportunidade. Você chega no gabinete em janeiro do prefeito eleito. E nós vamos colocar essas propostas. E você chega lá e
quer uma audiência. E aí a secretária diz, o prefeito não pode atender agora, ele está em reunião. E você faz uma agenda, eles te agendam para 60 dias depois. Você acha que isso é uma coisa positiva? Não, claro que não, né, Gerd? Isso mostra desprestigiamento. Se isso vier a acontecer, nós temos que nos posicionar muito firmemente como associação, junto com os demais parceiros, porque nós representamos um segmento. Os parceiros que estão conosco representam o setor produtivo. Produtivo. Né? Então, por isso que quando você abriu o teu programa e disse que nós temos também uma forma de organização, hoje está posto isso. Se não me engano, são 13 ou 14 entidades que assinaram conosco esse documento. Então, nós não somos vozes de agrônomos que de repente dizem assim, tem interesses. Não, não, não. Nós temos uma causa comum. E isso só está acontecendo porque a categoria dos engenheiros agrônomos está se mexendo. Por isso que esse movimento criou o corpo. Então eu acredito nisso, piamente, que isso é um movimento que não vai se arrefecer de tanta, logo, não. Isso vai dar resultados. Como é que você, Gilmar, vê a questão da água? Nós estamos agora num período de estiagem, em Joinville não chove fortemente, 30, 40, 50 milímetros num dia. Essas chuvas não aconteceram mais, são chuvas de 10 milímetros. E a nossa caixa d'água, que é a cobertura florestal nossa, está muito seca, está sujeita a pegar fogo também. Como é que você faria assim, essa ligação com o novo prefeito, no sentido de fortalecer os proprietários rurais, que são os produtores de água? Então, também já ouvi esse assunto no teu programa, né? E de fato, está aí o pagamento por serviços ambientais. Eu lembro que a gente está discutindo isso já fácil, uns 10 anos. Né? E isso está diretamente ligado a uma questão de trazer para o município a administração desta questão ambiental, que se tinha com a Fundação do Meio Ambiente e que foi devolvido. Né? Não sei se isso, tu teve esse entendimento. Mas, Gilmar, nós temos um comitê de bacia hidrográfica do Rio Cubatão e Cachoeira. E o que faz esse comitê que está lá dentro da Univille e não se relaciona com a sociedade? Pois então, eu sei que sempre que as instituições se fecham, isso traz um problema logo adiante. Né? Nós temos uma companhia de água que é de Joinville hoje, na época não era. Nós temos um comitê organizado, que tem a preocupação da água, mas tem talvez a preocupação que não é a água para a agricultura. Né? E a reservação de água, na verdade, quem faz é o agricultor. Então, no momento... É o proprietário rural. Exatamente, é o proprietário rural, porque ele está lá, ele está preservando, só que assim, ele está preservando, eu não preciso ter nenhum compromisso com ele. Isso tem que mudar. Né? Então, pagamentos por serviços ambientais é uma outra questão que nós temos que dizer o seguinte, olha, vamos copiar, a gente copia tanta coisa, por que não podemos copiar o sistema de bacias lá de Nova York, que tem Gilmar, um trabalho magnífico disso? Isso não é, nós não temos que mudar também a nossa cabeça e fazermos atitudes. Sim. Nós só ficamos no discurso, se falou que 10 anos estão discutindo isso, por que não se levou uma proposta pronta para a Câmara de Vereadores para que ela votasse um subsídio permanente para o produtor vindo dos consumidores de água? Isso é a atitude. Então, mas aí não cabe também nós mudarmos a nossa cabeça? Cabe, mas aí de novo é assim, né, Gert? O agrônomo até então, ele se posicionava como, vamos dizer assim, uma pessoa que era um conselheiro do agricultor, das entidades e tudo mais. E se esperava que as entidades tivessem tomado essa atitude. Essa atitude, com certeza, vai ser tomada pela Associação dos Engenheiros Agrônomos. Com certeza. Tem que ser. Nós vamos chegar no dia 1º, ou se não for no dia 1º, no dia 2, tá? Nós vamos visitar o prefeito como associação para chegar lá e dizer assim, olha, esses aqui são os prefeitos. Aliás, quando a gente entregou esse documento para cada um dos candidatos, era isso que a gente estava esperando. Olha, está aqui um rol de sugestões, mas nós vamos, com as entidades, nós vamos cobrar essa Gilmar, questão. quando a Associação de Meio Ambiente teve um problema de meio ambiente, ela fez um processo, ela fez os laudos técnicos com os seus profissionais, ela coletou todas as provas suficientes com fotografias, fez uma exposição e protocolou no Ministério Público, e o Ministério Público teve que agir em 15 dias.
Isso é atitude. Isso é outra forma de trabalhar. O que a sociedade rural joinvilense tem que fazer em relação à Câmara, não ao prefeito? Se nós não tivermos uma lei forte, nós não vamos conseguir nada do prefeito, porque ele não pode fazer leis. Perfeito. Ele pode executar o que a Câmara de Vereadores promulgou. Não, mas ele pode enviar à Câmara de Vereadores um projeto de lei dele. Mas se a sociedade civil organizada enviar, é muito mais forte. Ah, sim, com certeza. Eu acho que é essa atitude que a gente tem que fazer. Tem que mudar isso aí, gente. Então, eu acho que essa já fica uma deixa, né? Nós temos trabalho até janeiro, até fevereiro, para fazer o quê? Para elaborar uma proposta de um projeto de lei sobre esses assuntos. Essa já é um desafio que pode ser capitaneado pela associação, não posso falar aqui, temos que consultar a nossa diretoria, mas provavelmente essa é uma proposta que daria para fazer isso na esfera municipal. Né? Eu teria mais um tema a abordar com você, porque nós estamos assim vendo que o setor imobiliário de Joinville, ele foi muito forte em cima do setor rural. Todo o planejamento da cidade é a expansão urbana para cima do agrícola. A segurança alimentar nossa vai indo para cucuia, como se diz na gíria. Mas é um tema que eu vou deixar para um outro programa. Nós já estamos terminando mais esse segundo bloco e a gente tem que ser bem conciso, senão a gente se perde, né? Mas os próximos 26 minutos da semana que vem, quem sabe a gente continua discutindo esse assunto. Obrigado pela tua presença, telespectadores. Obrigado também pela audiência. Nos mandem sugestões, que nós estamos aí para ajudar a sociedade de Joinville a sair do buraco.